Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja abundante no seu coração, amém? De máscara dá para falar amém? Glória a Deus. Não tire a máscara, por favor. Continue com ela. Nós estamos tão alegres por estarmos reunidos aqui, mesmo com as restrições e com o prédio, a ocupação reduzida. Pelo menos esse domingo, né? Porque infelizmente, eu sei que o governador está doido para voltar atrás, mas... aleluia, você está aqui nessa noite, isso é bênção. Louva a Deus pela sua vida, estar presente aqui com a gente. E também você que está nos acompanhando no culto online. Se você conhece alguém que quer mandar o link, é só entrar aí agora no meu canal, na Or Pedrosa Play, e compartilhar. O culto está sendo transmitido ao vivo também. Nós estamos aqui juntos e também à distância com os irmãos que não podem estar aqui. Mas eu louvo a Deus por você que pode e está aqui, não é? Muitos irmãos, mesmo podendo, não querem vir, ainda estão com medo, mas sem condenação nós os abençoamos para que o Senhor tire o medo do coração deles também. E eu louvo a Deus porque você já venceu o medo, está aqui para receber do Senhor nessa noite, amém? E o Senhor tem uma palavra poderosa para você. Eu já tenho sido tão abençoado nessa reunião, já chorei aqui várias vezes, tão poderoso que é para mim reunir com a igreja, faz parte da minha vida. É como disse Jesus, é a verdadeira comida, né? É o reino de Deus, é viver junto com os irmãos, essa comunhão poderosa. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós não fazemos noção do poder que é a reunião da igreja. Isso é incrível. E hoje eu quero falar uma palavra com você, especialmente nesse momento em que nós estamos vivendo. É um texto muito poético, muito lindo da palavra de Deus. Pouca gente conhece. A Bíblia nos chama de prisioneiros da esperança. É uma coisa muito linda, e nós queremos falar disso hoje. Quero compartilhar isso ao seu coração, porque realmente é algo poderoso. A palavra esperança, aqui na Bíblia, ela tem um significado tanto no grego quanto no hebraico. No grego a palavra é elpis. Só você lembrar do Elvis Presley, você não vai esquecer, né? Mas é o elpis. Elpis, e significa uma firme convicção, uma expectativa confiante de que coisas boas da parte de Deus estão vindo sobre a sua vida. Diga aleluia. Essa esperança, essa firme convicção. E eu quero que nessa noite você tenha a firme convicção de que coisas boas e poderosas da parte de Deus estão vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, hoje mesmo, em nome de Jesus. No hebraico a palavra é tikvah. E é interessante que essa mesma palavra, tikvah, para esperança no hebraico, também significa esperança, mas além de esperança, ela tem um outro significado, que é corda. Assim como em português nós temos palavras que significam coisas diferentes, como a manga da camiseta e a manga fruta, né, e outras que tem. No hebraico também tem essas palavras, e aqui a palavra tanto no hebraico é esperança, mas também é corda. E você fala, pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? É que quando você olha para essa revelação, isso mostra que a ideia de esperança na Bíblia acontece quando você está amarrado no Senhor. Quando você está atado pelas essas cordas de amor que nos prende nele. Porque quando a sua vida está presa na vida do Senhor, o seu futuro é um futuro de vitória. Porque a vida dele é que vai garantir, e é ela que vai te dar a esperança de dias melhores diante de você. Posso ter seu amém? Isso é poderoso, irmãos. Essa é a ideia. Porque nós estamos ligados nele, então o nosso futuro é um futuro maravilhoso, porque compartilhamos da sua vida. O mundo não tem esperança. O mundo não tem certeza da esperança. Eles têm expectativa de que alguma coisa vai mudar, mas nós não. A nossa esperança é o Senhor. Nós estamos firmados nas promessas que Ele fez, e Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que se arrependa, Ele não é filho do homem para que minta. Se Ele falou, é certo que se fará, porque todas quantas são as suas promessas, tem nele mesmo o sim. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. O que Ele faz vai acontecer, o que Ele diz
está certo que acontecerá na sua vida. Diga aleluia. Oh, irmãos, isso é poderoso. E essa palavra, então, prisioneiros da esperança, está aqui em Zacarias, capítulo 9, verso 11. Eu amo esse versículo, é um versículo muito lindo da palavra de Deus, poético, poderoso. Zacarias 9, 11 diz: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança. Sião na Bíblia fala de Jerusalém. Ela está edificada sobre os montes de Sião. Mas no Novo Testamento, a igreja é Sião. Então esse texto, ele é para Israel, para Jerusalém, mas é para você também, porque hoje nós somos o Sião de Deus, amém? Glória a Deus. Tem alguém aqui? Diga aleluia. Os irmãos hoje estão silenciosos, é a máscara, né? Tudo bem. Preste atenção, olha o que a Bíblia está dizendo. Quanto a ti, Sião, está falando de você, por causa do sangue da tua aliança, o sangue que foi derramado lá na cruz, eu tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Aí ele diz: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Eu prefiro usar a palavra prisioneiro. Presos de esperança, prisioneiros da esperança. Também hoje, olha que promessa, vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Aleluia, glória a Deus. Tudo que recebemos hoje é por causa do sangue da aliança. Esse texto está dizendo isso. Se você tem recebido vida, favor, saúde, prosperidade, é porque o sangue da aliança está garantindo o favor de Deus sobre a sua vida. O Senhor, a Bíblia diz que está restaurando tudo em dobro. Olha para cá, eu não sei o que você já sofreu de perda na sua vida, mas a promessa do Senhor para você hoje, ou mesmo durante essa pandemia, ou na história da sua vida, você tem sofrido perdas, e muitas vezes tem ficado angustiado, e às vezes sem esperança. Pois hoje eu estou aqui para te dizer: ó prisioneiro da esperança, por causa do sangue da aliança, prepare o seu coração, enche o seu coração de fé e alegria, porque o Senhor te restituirá tudo em dobro. Aleluia! Essa é a promessa que o Senhor tem para cada um de nós. Por causa do sangue da aliança, nós fomos libertos da prisão do pecado e fomos feitos cativos da esperança de Deus. Isso não é maravilhoso? Isso é a palavra de Deus. Olha que coisa linda. Diga comigo assim: eu fui liberto da prisão do pecado. Eu fui feito prisioneiro da esperança. Você não pode, eu não posso mandar você falar para o irmão, né? Está proibido. Mas você pode dar uma olhadinha do lado, fala para ele: prisioneiro da esperança. O Senhor te restituirá em dobro todas as coisas, aleluia. Você sabe, o que significa isso, pastor? Quem é prisioneiro da esperança, essa pessoa não pode mais viver sem a expectativa da glória de Deus. Por mais que as circunstâncias sejam ruins, por mais que a situação não esteja boa para você, por mais que você não consegue ver saída para o seu problema, a palavra do Senhor garante que você se tornou um prisioneiro da esperança. Sabe o que significa? É que lá no fundo do seu coração há ainda algo de fé, de que as coisas vão mudar. Apesar de todos os problemas, quando nós olhamos para essa verdade, o nosso coração continua insistindo em esperar que as coisas mudem, porque quem colocou isso no seu coração foi o Senhor. A esperança de que algo vai acontecer é da glória de Deus, da presença de Deus. É o Espírito Santo que coloca em nós essa santa expectativa. Nós tínhamos antes, diante dos nossos olhos, nós éramos prisioneiros do desespero. Nós passávamos noites de insônia, virando de um lado para o outro, porque vivíamos preocupados. Diante dos nossos olhos só existia medo, só existia desesperança. Tentávamos ser otimistas, tentávamos ser positivos, mas sempre voltávamos na escuridão da ansiedade, da angústia. Naquele tempo éramos prisioneiros do desespero, mas agora, trazidos a um lugar de paz, o Senhor diz para você: você agora não é mais um prisioneiro do desespero, você é um prisioneiro da esperança. Um prisioneiro da esperança. Por mais que nós
ouvimos más notícias e previsões ruins do futuro, o nosso coração insiste em ter esperança, porque o Senhor é a nossa fortaleza. Por isso esse versículo está dizendo: ó prisioneiros da esperança, volte para a sua fortaleza, que é Cristo. Volte para Ele. Amado, olha para cá, eu digo para você com toda a convicção do meu coração, você não faz noção do tamanho do poder de Deus. O Senhor, um estalar do dedo dele muda tudo na sua vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Para Ele não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Um toque do favor de Deus vale mais do que a vida inteira de trabalho duro. Não importa o que o inimigo tenha roubado da sua vida, quando Deus colocar a sua mão, porque você é o prisioneiro da esperança, está na fortaleza que é Cristo, Ele vai restituir em dobro tudo aquilo que foi roubado na sua vida. Enche o seu coração de esperança, você tem o Senhor do seu lado. Somente conseguimos ver coisas boas no nosso futuro quando nós entendemos essa verdade. Por quê? Porque confiamos nas promessas de Deus. Tudo que eu vejo é bênção, é favor de Deus sendo derramado sobre a minha vida em abundância. O que você vê? Eu te pergunto nessa noite, o que você que está aqui vê no seu futuro, ó prisioneiro da esperança? O que você vê? Diga o que você vê pela fé. Diga que você vê prosperidade. Diga que você vê saúde. Diga que você vê alegria, restauração, paz, abundância. Posso ter seu amém? Você sabe, na sua boca existem milagres, mas eles só acontecem quando você fala. Tudo que Deus faz, Ele faz falando. Disse Deus, haja luz e houve luz. Haja sol, haja a lua, haja água. Nós somos o povo que fala. Quando nós falamos em fé, as promessas de Deus, Ele é o verbo, Ele é a palavra, e quando a palavra é liberada da sua boca em fé, ela tem poder em si mesmo, para trazer à existência as coisas que não existem. Aleluia, isso é poderoso. Se há perdas hoje, prepare-se para ser restituído em dobro. Prepare-se. Eu sei que eu estou desobedecendo, mas diga isso para alguém perto de você, de longe. Fala, prepare-se para ser restituído em dobro, meu irmão. Romanos capítulo 6 diz que todos nós nascemos escravos do pecado, porque todos nós recebemos a natureza de Adão. Ou seja, não importa o tanto de bem que viéssemos a fazer, de coisas boas, isso não mudava o fato, continuávamos sendo escravos do pecado. Mas depois que nascemos de novo, a Bíblia diz que fomos feitos servos da justiça. Olha para cá, quando você nasceu em Adão, a sua natureza era que você era escravo do pecado. Você poderia fazer o tanto de coisas boas que você quisesse, não mudava, você continuava escravo do pecado. Mas agora a Bíblia diz que uma vez salvo, foi feito servo da justiça. Sabe o que significa isso? Que da mesma maneira, nada de bom que você fizesse mudava a realidade a seu respeito de escravo do pecado. Agora, nada de errado que você faça tem o poder de mudar a sua condição de servo da justiça. Se não quiser tacar pedra, pode tacar. É o Evangelho. Eu não estou mandando ninguém sair errando. Eu não estou mandando ninguém sair pecando. Eu só estou te dizendo que os seus erros não têm o poder de mudar a sua condição. Você é justo, você está em Cristo, você está debaixo do sangue da aliança. Por isso nada pode tirar você dessa posição. Você é o servo da esperança, o prisioneiro da esperança. E você terá a restituição em dobro da parte do Senhor, por causa desse sangue que te colocou na posição de justo. Aleluia! Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Glória a Deus por isso. Alguém pode dizer glória a Deus? Muito bem. Então, nós somos esse prisioneiro. Mas existe a porta da esperança. A porta da esperança. Vocês são novos, vocês não conhecem talvez um programa que tinha no passado, é da minha época.
Tem um programa do Silvio Santos chamado A Porta da Esperança. Alguém pelo menos já ouviu falar nisso? Sua mãe te contou. Então, você sabe por que que... Então, era um lugar que ele abria para tentar realizar os sonhos das pessoas. E você sabe por que que o Silvio Santos colocou esse nome no programa dele, A Porta da Esperança? Talvez você não saiba disso. É porque ele é judeu. E ele tirou isso da Bíblia. Porque a Bíblia fala da porta da esperança. E isso é poderoso. A porta dele era fraca, mas a porta da esperança que o Senhor tem na sua vida é poderosa. É poderosa. Há uma história muito triste que aconteceu com um homem na Bíblia, chamado Acã. Quando o povo de Israel atravessou o Rio Jordão, a primeira cidade que eles conquistaram foi Jericó. E o Senhor falou: o primeiro é meu, porque é o princípio do dízimo. E Deus falou para eles: não peguem nada, nenhum despojo, porque o primeiro é do Senhor. Depois vocês vão poder pegar tudo para vocês. Mas Acã, ele desobedeceu o Senhor e ele roubou os despojos que era para Deus. E a Bíblia diz que Deus revelou, ele foi pego, e a sentença sobre ele é que ele foi apedrejado fora da cidade, em um vale. E esse vale ficou chamado de Vale de Acã, ou Vale de Acor, porque foi o lugar que ele foi apedrejado. Isso ficou marcado, é uma história terrível que aconteceu ali, mas Deus prometeu, depois de muitos anos, que nesse vale de Acor, haveria uma porta de esperança. Olha o que diz a Bíblia em Oséias, capítulo 2, verso 15. E lhe darei dali as suas vinhas, o vale de Acor, aquele lugar que estava lá, por porta da esperança. Deus está dizendo: eu vou transformar o vale de Acor numa porta de esperança. Só Deus pode fazer um negócio desse. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Essa palavra Acor significa problema, perturbação em hebraico. E o que Deus está dizendo é que no seu vale de problema, no seu vale de perturbação, eu abrirei uma porta de esperança para você. Tikvá! Na onde existe hoje na sua vida um problema, na onde existe hoje na sua vida uma angústia, uma agonia, uma luta, Deus está aqui nessa noite para te dizer: eu abrirei neste lugar aonde você está, esse lugar escuro, esse vale de tribulação, esse vale de angústia. Prepare o seu coração, porque nesse lugar eu abrirei uma porta de esperança para você. Aleluia! É o Deus que transforma a maldição em bênção, que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, que muda a nossa sorte. Erga o seu coração de fé nessa noite, meu querido. Dias melhores estão diante de você. Há uma porta de esperança que está aberta no meio da sua tribulação, por causa do sangue da aliança que foi derramada em seu favor. Aleluia, eu sinto tanta fé no meu coração nessa noite. Não sei se só eu que estou nesse avivamento, mas aleluia. Se você não tiver, problema é seu, você me atura. Eu estou tão empolgado. Aleluia. Oh Senhor, o Senhor é tão bom. Deus prometeu a Israel, e Deus prometeu a todos nós que somos hoje o Israel de Deus, que no seu vale de Acor, no seu vale de tribulação, haveria uma porta de esperança. Essa porta, a Bíblia diz que é no vale. Acor não era a montanha de Acor, era o vale de Acor. A Bíblia usa muito a expressão montanhas e vales, mas essa porta está no vale. Montanha sempre é um lugar de boas experiências. Montanhas falam de bênçãos, falam do dia da vitória, falam no dia que você encontrou o varão e ele te chamou para casar. Agora nem máscara segura, aleluia. Fala no dia que você passou no Enem, que você formou na faculdade. Fala nos dias que os seus pais reataram, que o seu irmão foi liberto. Fala no dia que você comprou sua casa, seu carro.
fala nos dias de alegria, são dias de montanha, são maravilhosos. Amém, irmãos? É bênção de Deus. Mas o vale fala do lugar do dia mau. O vale na Bíblia é o lugar das trevas. É o lugar onde o inimigo vem para te acusar, para te condenar, para dizer que você não vai sair de lá. O vale é aquele dia em que a pessoa amada te deixou, terminou. É o dia que você perdeu o seu emprego, que um pecado te assolou e destruiu os seus planos. O vale fala do desespero, da depressão, da insônia, da ansiedade, da incerteza do futuro, da angústia que bate à porta. Esse é o vale, é o dia mau que vem sobre a vida de todos nós. Por isso Deus não colocou a porta da esperança na montanha de Acor, mas no vale de Acor, porque no meio do dia mau há uma esperança para você, há uma porta que vai se abrir e a mão forte do Senhor te tirará dela. Isso é poderoso, essa é a palavra de Deus. Aleluia. No lugar da sua provação, no momento em que o diabo diz que você ficará preso lá embaixo, o Senhor te diz que colocará uma porta de esperança para você. Aleluia. Ele é o Deus dos vales. Ele é o Deus dos vales. No livro de Reis, nós lemos a respeito de um evento muito interessante que aconteceu. Naqueles dias, lá em 1 Reis 18 e 19, havia um profeta chamado Elias. O rei era Acabe. Elias tinha vencido os profetas de Baal, naquela disputa terrível que caiu fogo do céu e morreram 400, foi incrível, uma história maravilhosa. Acabe era um rei mau, terrível, mas Elias estava acontecendo. Mas logo depois dessa história, aconteceu uma outra história muito interessante. A Bíblia diz que um rei, o rei da Síria, chamado Ben-Hadad, juntou ele e mais 32 reis com ele para pelejar contra Israel. Era um exército de 100.000 soldados, 32 reis, e eles se levantaram contra Israel. Ben-Hadad é um tipo do diabo, ele ilustra aquilo que o diabo faz quando ele vem contra nós. A palavra do Senhor diz em 1 Reis capítulo 20, verso 1. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis, e cavalos e carros. Subiu, cercou a Samaria, pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, é o que o diabo fala: a tua prata e o teu ouro são meus. As tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. Foi o que o inimigo disse, é o que o diabo diz. Isso é exatamente o que ele faz quando ele nos ataca. O diabo vem para atacar você e ele diz: a sua saúde é minha, os seus filhos são meus, o seu cônjuge é meu, o seu dinheiro é meu. Ele quer nos roubar e ele vem para dizer isso. Mas qual é a resposta que você dá diante disso? A Bíblia diz que Deus ouviu aquilo e Deus enviou então um profeta ao rei Acabe, no capítulo 20 de 1 Reis, verso 13, olha o que diz: eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse, preste atenção: assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe, o rei: por quem? Ele respondeu: assim diz o Senhor, pelos radicais livres. Está aqui, ó, pelos moços. Sabe o que são os moços? Os jovens. Pelos jovens. Olha que poderoso isso, hein? Pelos jovens, pelos moços dos chefes das províncias. E disse: quem começará a peleja? Deus falou: tu. Respondeu ele. Então contou os moços, contou os jovens dos chefes das províncias, e eram 232 jovens. Depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000.
7.000 soldados e mais 232 jovens. O exército de Israel era formado então de 7.232 soldados, mas Ben-Hadad vinha com mais de 32 reis contra eles, 100.000 soldados. Era uma batalha impossível de ser conquistada. Acabe pergunta ao profeta por meio de quem o Senhor entregaria os inimigos, como eu disse, e é interessante, essa resposta é maravilhosa, porque ele diz, e eu acho que essa é uma palavra para nós nesses dias de guerra. Ouça você, seu culto de maioria de jovens, e aqui está uma palavra profética para nós. O Senhor diz para ele: eu vou entregar a vitória dessa batalha através dos jovens. Mas veja que não eram jovens comuns. A Bíblia diz que eles eram os príncipes, os governantes. Você fala: pastor, então não é comigo. Eu estou aqui para te lembrar que todos nós fomos feitos reis e sacerdotes. É nas nossas mãos que Deus quer entregar. Hoje, na nova aliança, fomos feitos isso. Os jovens são príncipes do Senhor. E a promessa é que o inimigo cairá diante dos jovens. Não eram qualquer jovem. São aqueles que entenderam a revelação da realeza. Deus quer que você tenha entendimento. Você que é jovem, você é um rei, uma rainha. Você está nessa posição de governo. Os jovens são os primeiros a saírem contra o diabo. Sempre tenho dito, junto com o pastor Aloysio, isso: o mover está com os jovens. Os jovens são sempre os primeiros a receberem as coisas de Deus. E nós precisamos que os jovens radicais livres se posicionem hoje. Obrigado, tem 3 aqui pelo menos. A máscara não te impede de dizer amém. Se você crê que Deus vai usar você, você pode dizer. Se você é jovem dessa estirpe, que tem revelação de que é vencedor e vai ser arrebatado vivo, caso Jesus volte nesses dias, então diga amém. Posicione-se. Nós vamos ver uma história poderosa acontecer nessa geração, nesse ano ainda. No dia 21 de novembro, mais de 10.000 jovens em 35 países, no mesmo dia, descerão as águas, entregando as suas vidas como um despojo de guerra, que vocês, jovens radicais livres, reis e rainhas, terão conquistado para o Senhor, no nome de Jesus. Você crê nisso? Vai ser poderoso. Milhares de cidades, transmitindo lives em todo mundo, descendo as águas num só dia. Eu estou sonhando com isso. Enche o seu coração de fé. Diga dentro de você: eu não vou ficar de fora. Eu vou levar nem que for um comigo, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Veja, eles derrotaram um exército de milhares. O rei da Síria fugiu. E certamente começou a se questionar. E começou a pensar: aonde que nós falhamos? Porque se o nosso exército tem 100.000, o deles tem 7.232, como que nós perdemos? Tem algum erro aqui. Então, eles concluíram que era porque o Deus de Israel era um Deus de montes, porque eles lutaram no monte contra Israel, e eles perderam. Mas se eles falaram: se nós lutarmos contra eles no vale, a gente vai vencer eles, porque o Deus deles é Deus dos montes. Olha o que diz em 1 Reis 20, 23. Essa foi a conclusão que eles chegaram. Coloca no verso 23. Os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos contra eles em planície, no vale, e por certo seremos mais fortes do que eles. O que isso significa? Preste atenção. O que o inimigo está dizendo? O inimigo está dizendo que quando o povo de Israel, quando o povo de Deus estiver no vale, Deus vai deixar eles na mão. Ele está dizendo o seguinte: o Deus deles é Deus dos montes. Vamos lutar com eles no vale, que no vale a gente ganha deles, porque no vale o Deus deles vai deixar eles na mão. Sabe o que o diabo está dizendo? E é o que o diabo tem falado na cabeça de muitos de vocês, na cabeça de muitos de vocês e de vocês que estão me ouvindo, me assistindo. Porque infelizmente não só o diabo, mas muitos pastores estão falando isso também. Isso é uma pena. Eles estão dizendo que se você estiver no vale do pecado, Deus vai te deixar na mão.
Se você não estiver entregando o seu dízimo, não estiver orando, Deus vai te deixar na mão. Se a sua fé não estiver muito bem afirmada, Deus vai te deixar na mão. Se você não for um bom crente, Deus vai te deixar na mão. Você está passando esse problema, que deve ter falhas na sua vida. Então, você fez, você aprontou, você resolve, porque no vale Deus vai te deixar. Se você for um crente das montanhas, que faz tudo certo, que não erra, que faz tudo correto, que é perfeito, que é mentira, que não tem, então você é o crente da montanha, Deus está com você. Mas no vale, Deus vai te deixar. Você está sofrendo isso porque você errou. Você está no vale. É isso que o diabo está falando. E é isso que o diabo e muitos pastores falam. Que muito crente está sofrendo o que está passando. Por quê? Porque errou. Porque falhou. Porque pecou. Porque não fez. Porque não aconteceu. Porque é crente mais ou menos. Você fala, é verdade, pastor, eu sou mesmo. Então, mas a Bíblia não concorda com essa afirmação maligna. O nosso Deus ouviu essa conversa e não gostou. O diabo quer convencer você que se você estiver no vale, porque você é falho, Deus vai te deixar na mão. Muitos irmãos vivem angustiados, porque eles dizem, eu errei, eu falhei, Deus vai me largar na mão. Eu falo na presença de Deus. Essa semana alguém me mandou uma mensagem. E ela disse para mim, ela falou, pastor, eu pequei conscientemente. Caí da graça. Não tem mais jeito para mim. Não vou mais na igreja. Eu falei como se alguém pecasse inconsciente, né? Pode até ser que tem, mas pode contar nos dedos. A maioria das vezes que você peca, você sabe muito bem que está pecando, sim ou não? Claro que sabe. Ninguém está em transe, não. Está sabendo o que está fazendo. Tadinha, ela estava achando que era só ela. E ela estava dizendo isso. Ela estava dizendo, eu pequei conscientemente. Eu abandonei a graça. Deus me largou na mão. Não tem mais jeito. Não vou mais para a igreja. Olha a escravidão. Mas muitas vezes é isso que o diabo tem falado na sua cabeça. E você perde a fé. Você perde a fé quando você acredita nessa mentira. Deus ouviu isso. O inimigo diz que o Senhor não vai te ajudar quando você está sujo, quando você age errado, quando você fez a bagunça lá embaixo no vale, e Ele te convence de que o problema que você está enfrentando é algo que você mesmo produziu. Por isso você fez, você resolve, Deus não vai fazer nada sobre isso. Ele diz para você, primeiro você sai daí, sobe a montanha, resolve a sua vida, depois Deus vai te ajudar. Mas isso é uma mentira. Essa é a maneira como o mundo vê, como o diabo vê, e infelizmente como alguns pastores veem. O diabo entende sobre a justiça de Deus, mas não entende sobre a graça de Deus. Diga aleluia. Ele não entende nada do amor de Deus. A afirmação do diabo para você é que Deus só vai te amar quando você se comportar bem. O que o diabo está dizendo é que Deus é um Deus das montanhas, mas não é um Deus dos vales. Hoje, o meu encargo é dizer para você, no meio dessa crise, que você precisa sustentar o testemunho de que o nosso Deus é também um Deus dos vales. Você sabe o que diz o Salmo 23, verso 4? Coloca aí, só para você lembrar, você sabe. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Aleluia, alguém pode dizer aleluia? Ainda que eu, não é o Senhor não, eu que fui para o vale da sombra da morte. Mas Davi conhecia o amor de Deus. Ele diz, não vou temer, porque apesar de ter aprontado, de ter errado, o Senhor não me abandona. Ele não é só Deus das montanhas, Ele também é o Deus dos vales. O Senhor está com você, amém, meu irmão? Mesmo que você tenha errado. O Senhor então envia o profeta novamente para falar com Acabe. Acabe era um rei mau, não merecia a bondade de Deus. A mulher dele, Jezabel, então não vamos nem falar. Você já conhece a fama dela.
Mas apesar da maldade, Deus ainda foi gracioso com eles. E Deus envia o profeta. Dentro de um ano, o inimigo voltaria. Volta lá para 1 Reis, capítulo 20, verso 26. 1 Reis 20, 26. Olha o que a Bíblia diz. Decorrido um ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Feca para pelejar contra Israel. Também aos filhos de Israel se passou revista. Foram providos de víveres e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se de frente deles como 2 pequenos rebanhos de cabra. Mas os sírios enchiam a terra. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto, olha que Deus ouviu e não gostou, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus de montes e não dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Só falta estar escrito: e eu sou o Senhor dos vales também. Ele está dizendo: eles estão dizendo que eu só estou com você no monte, não estou no vale. Pois porque eles disseram isso, apesar de você não merecer, eu vou provar que na montanha ou no vale estarei com você todos os dias da sua vida. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Estarei com você todos os dias da sua vida. E ainda que você seja infiel, eu permaneço fiel, porque não posso negar a mim mesmo. Fiz uma aliança, não vou quebrá-la. Aleluia! Isso é poderoso. O Senhor disse não. O Senhor se levantou. Deus apenas demonstrou para todas as gerações que Ele se importa quando nós estamos no vale da sombra da morte. Ele é o Deus das montanhas, mas Ele é o Deus dos vales. Dá só uma olhadinha para o lado e fala: o seu Deus, o nosso Deus é o Deus dos vales também. Israel, a Bíblia diz que eram como 2 pequenos rebanhos de cabras. Mas os inimigos enchiam a terra. Só que os que foram mortos na batalha eram mais de 100.000. 1 Reis 20, 29 diz: 7 dias estiveram acampados. Verso 29, irmão, é só chegar para frente, rapidão. 7 dias estiveram acampados, um de frente dos outros. Ao 7º dia travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, feriram dos sírios 100.000 homens de pé. Dessa vez, eles lutaram no vale, e o Senhor destruiu todo o exército do inimigo. Lá embaixo no vale, o Senhor está te esperando para te ajudar. Jesus sempre subiu no monte, mas Ele sempre desceu também. E Ele desceu para ajudar quem estava no vale. Lá em Mateus capítulo 17, se você ler, você vai ver que Ele estava no monte com os discípulos. E quando Ele desce, Ele encontra um pai desesperado com um filho endemoniado, e que os discípulos não puderam expulsar. Ele desce da montanha para o vale, para libertar o filho daquele homem, e demonstrar que Ele também é o Deus dos vales. Se você continuar lendo a Bíblia, se você voltar alguns capítulos, em Mateus capítulo 8, do verso 1 até o 3, eu não vou ler. Mais uma vez, Jesus está na montanha, está no monte, e a Bíblia fala que Ele desce novamente. E quando Ele desce, Ele encontra um leproso. Aquele leproso não estava na alta da montanha, ele estava no vale. A lepra é pecado na Bíblia. Aquele homem estava leproso. Talvez você está aqui nos ouvindo, ou pela internet, e você está no vale do pecado. Você não consegue sair dos vícios. Você não consegue sair desse pecado que te atormenta e te destrói. A Bíblia fala que desceu, Jesus encontrou aquele leproso e falou para ele: o que você quer? E o leproso falou para ele: se queres, se podes, me purifica. E ele dá uma resposta que vale para todos nós, para todas as gerações, e nós nunca mais esqueceremos. Jesus disse: eu quero, fica limpo. Lá no vale, Ele está te esperando no vale, para te dizer: eu quero, e eu vou tirar você daí. Eu vou tirar você daí, porque eu sou o Deus dos vales também. Talvez nessa noite, você esteja atravessando um vale, você está caminhando, e Deus está abrindo um caminho para você sair do outro lado. Há uma promessa de Deus
Então, deixa eu te dar uma palavra. Se você estiver andando num vale hoje, ou se algum dia estiver, procure uma porta, porque haverá uma porta de esperança para você, sempre, sempre. Peça a Deus e Ele vai te mostrar. Eu sinto isso no meu espírito. Há pessoas aqui ou que estão nos ouvindo pela internet, você está passando por um vale de tribulação, de angústia. Eu te digo, ore. O Senhor já te disse, eu já preparei uma porta de esperança para você, e eu vou te mostrar. Pergunte a Ele, e Ele vai mostrar essa porta para você. Abra a porta, e quando você abrir, espere o melhor, por causa do Senhor, porque você está ligado com cordas de esperanças a Ele. Não permita que pensamentos pessimistas sobre a situação e as circunstâncias te desanimem. Não dê ouvidos para os pessimistas de plantão. Como prisioneiros da esperança, nós devemos nos lembrar que Jesus pagou o preço. A Bíblia diz que Ele estava lá no vale, no pé de uma montanha chamada Monte das Oliveiras, no pequeno jardim chamado Getsemane. Por que Jesus passou os seus últimos minutos num vale, no pé de uma montanha, em agonia? Porque toda a história da queda do homem começou num jardim. Foi num jardim um dia que Deus planejou o melhor para o homem. No jardim do Éden, tudo estava preparado. Tudo era um lugar de paz, de descanso, de abundância. Mas lá no jardim, o homem pecou e foi expulso do jardim. A terra foi amaldiçoada. Agora produziria espinhos, e no suor do seu rosto, a maldição você iria comer. Essa é a história. Por isso, foi no jardim que o homem caiu, que o homem perdeu o favor. Tinha que ser num jardim que começaria a restauração. Tinha que ser também num jardim, num vale, no pé de uma montanha, que Deus abriria novamente uma porta de esperança para cada um de nós. Ele estava lá. A palavra do Senhor diz isso em Lucas capítulo 22, verso 44, diz: e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Isso aconteceu. Isso é um fenômeno onde rompem os vasos aqui, geralmente na testa, ou porque fez um esforço físico muito grande, ou porque sofreu uma pressão emocional muito grande. Os médicos explicam isso. Mas Jesus derramou o suor com sangue naquele dia, naquele jardim. Porque lá no primeiro jardim, a maldição tinha vindo sobre o homem, e agora a terra estava amaldiçoada. Espinhos estariam sendo produzidos. Lembre-se que Jesus levou sobre si uma coroa de espinhos, para que quando você estiver passando por dias de depressão, de angústias, de pensamentos atormentadores, lembra-se que Ele sofreu os espinhos da maldição na cabeça dele, para que você não tenha mais que viver debaixo dessa maldição. Naquele dia, a terra foi amaldiçoada, e essa maldição, o homem teria que comer do suor do seu rosto. Por isso ele suou gotas de sangue, para remover a maldição. Sabe, lá no jardim, lá em Israel, lá em Canaã, todas as frutas, você pega, são figos, oliveiras, você estende a mão e pega. Mas no Egito era melão, era alho, era cebola, você tem que abaixar para pegar, você tem que se esforçar. Mas em Canaã você só estende a mão. O homem perdeu esse lugar, mas aquele dia essa maldição entrou, e porque ele derramou, porque ele entrou no pecado, a maldição entrou na terra, e agora o suor da maldição estava no homem. Por isso naquele dia Jesus vem, e no nosso lugar, para tirar a maldição, Ele soa gotas de sangue, e derrama. A Bíblia fala que ela caiu sobre a terra, porque a terra estava amaldiçoada, mas porque Ele derramou o seu sangue, o sangue que redime do pecado, o sangue que limpa e purifica.
porque Ele fez isso e você está nele. Agora, aonde você chegar é terra abençoada. Não há mais maldição para você. É isso que aconteceu. Foi a troca maravilhosa que aconteceu naquele dia. E isso é poderoso. Nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos essa verdade. Quero falar então da última parte. Nós falamos dos prisioneiros da esperança, da porta da esperança, mas agora eu quero falar do fio da esperança. E aqui tem mais uma história muito poderosa na palavra de Deus. Os irmãos sabem que todas as vezes que nós mencionamos uma palavra pela primeira vez, a gente fala sobre a lei da primeira menção. A lei da primeira menção é uma das leis mais importantes na hora que você vai interpretar a Bíblia. É a primeira vez que uma palavra aparece na Bíblia. Ela é muito importante e ela define o significado dessa palavra, em linhas gerais, no resto da Bíblia. E a primeira vez que aparece a palavra esperança, é no hebraico, tikvá. Ela aparece na vida e na história de uma prostituta, chamada Raabe. Raabe. Os irmãos do louvor podem vir para cá. Raabe morava numa cidade chamada Jericó. Jericó foi a primeira cidade que o povo de Israel tomou, né? Foi a primeira cidade. E ela morava lá. A Bíblia diz que ela morava sobre os muros. 40 anos antes, Moisés teve uma experiência muito ruim lá. Se você se lembrar, ele enviou 12 espias. Quem se lembra? Mas apenas 2 voltaram falando o veredito correto. 10 foram negativos. Mas dessa vez, eles aprenderam a lição, 40 anos depois. Agora, eles enviaram apenas 2 espias. 2. E eles chegando lá, preste atenção. Chegando lá, eles foram reconhecidos. Descobriram que aqueles espias tinham entrado e tentaram pegá-los para matá-los. Olha para mim, preste atenção. Eles precisavam se esconder e se esconderam num lugar onde ninguém imaginava que eles iriam se esconder, na casa de uma prostituta. A prostituta, Raabe. Quando eles chegaram, Raabe já tinha ouvido falar deles. Ela disse: eu sei de vocês, eu ouvi quando o Deus de vocês parou as águas do Jordão, e uma parede de água se fez e vocês atravessaram. Uma clara amostra do Deus que para a morte, para que o seu povo passe para a terra da promessa. E a Bíblia diz que ela sabia disso certamente porque ela ouviu, talvez a sua avó, alguém contar para ela. E ela sabia que era um povo muito poderoso, porque tinha um Deus muito poderoso. E ela falou: certamente que o Deus de vocês vai entregar essa terra na mão de vocês, porque todo mundo sabe que Ele é o Deus poderoso e Ele vai tomar toda a terra, porque aquele povo de Jericó era um invasor, a terra não era deles, Deus tinha dado elas para Israel. Aquela mulher, de uma certa maneira, porque ela ouvia falar, havia nela um coração desejoso por ver a salvação do Deus de Israel. Mas ela era uma prostituta de Jericó. Mas porque ela tinha alguma expectativa no coração dela, ela aceitou acolher aqueles espias e não entregá-los. Então ela disse: eu sei que Deus vai entregar essa terra na mão de vocês, e eu estou aqui fazendo bem, eu estou escondendo vocês, estou guardando vocês. Por favor, me prometam que vocês não vão me matar. Quando vocês chegarem, vocês não vão me destruir. Porque assim como eu estou salvando a vida de vocês hoje, por favor, salve a minha vida. E aqueles homens disseram uma palavra para ela. Está aqui no verso Josué. Vai lá para Josué, capítulo 2, verso 17.
Olha o que eles disseram para ela. 2:17. Aleluia. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão. Tikvá. Lembra que eu falei para você que tikvá é a palavra esperança em hebraico, que significa esperança, mas também significa corda. Então aqui está a primeira menção da palavra esperança, só que ela aparece como corda, como cordão, porque ele diz: então, se não atares esse cordão, tikvá, esperança, de fio de escarlata, que é vermelho, a janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe, e teus irmãos, e a toda a família do teu pai. Naquele dia, ela amarrou uma corda vermelha na janela ela morava, a casa dela era em cima da muralha, a muralha era enorme, era tão grande que os carros, as carroças corriam em cima dela, e ela era tão larga que as pessoas construíam casas em cima da muralha de Jericó, e ela morava lá. E ela, para livrá-los, amarrou uma corda vermelha, uma tikvá, uma corda de esperança vermelha, para que eles escapassem, e pediu o livramento para ela, e ela disse: tudo bem. E eles falaram: a condição para você escapar é que essa mesma corda vermelha que você usou para nos livrar, precisa estar pendurada na janela da sua casa, porque quando nós viermos contra Jericó e virmos a corda, nós não vamos destruir você e a sua família quando estiver lá dentro. Essa mulher não tinha marido, era o pai, a mãe, os irmãos. Isso mostra o evangelismo. Eles não queriam salvar somente ela, mas ela e a sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A salvação de Deus é uma promessa para toda a família. E eles então fizeram ela aceitar essa condição de que aquela corda vermelha, aquela tikvá, deveria estar pendurada. A cor da corda era escarlate, que é vermelho, é uma figura do sangue. A palavra corda aqui é tikvá, que é esperança. Se você está numa cova escura e não tem jeito de sair, e de repente você sente cair nas suas costas uma corda, essa corda é uma esperança para você. Ela era uma corda da esperança. Eles sabiam disso, e eles falaram para ela ter a certeza que a sua família estaria lá. Ela tinha, no passado dela, eu fico imaginando que ela olhou pela janela durante muitos anos, porque ela sabia da história do Deus de Israel. E aquela mulher prostituta certamente pensava: vai chegar o dia da destruição e todos nós vamos morrer. Aquela mulher tinha uma expectativa assustadora do mal e do futuro. Era o oposto da esperança. Ela esperava o pior. Ela não tinha esperança. Da sua janela, agora, ela via Israel com suas 12 tribos, e a coluna de fogo no meio deles. Ela sabia que Deus estava no meio deles, no tabernáculo, que o Senhor estava com ele, e que ela estava do lado dos perdedores, do lado oposto da bênção. Da sua janela era como uma tela de televisão. Ela estava vendo o povo de Israel do lado de lá, e dela ela podia ver a destruição chegando. Esse é um quadro muito atual. Muitos de vocês que estão aqui, ou que estão acompanhando pela internet, também na tela da sua televisão, você tem visto falar da morte do coronavírus, da pandemia, da crise. E talvez, como aquela mulher, você está sem esperança. Você está esperando o mal chegar, você está esperando a doença chegar, a morte chegar, o desemprego chegar, porque é isso que você vê da janela da sua televisão. Aquela mulher olhava de cima do muro a nação poderosa de Israel e esperava a derrota. Coloque-se no lugar dela.
A destruição está às portas. Não há nada para esperar do futuro. Mas agora tinha um detalhe. Na janela da casa dela tinha uma corda vermelha. A corda da esperança estava lá. O sangue. Tudo que ela tinha era a corda vermelha na sua janela. Essa corda vermelha é o sangue de Jesus. E como Raabe, nós também temos a promessa do sangue da aliança que está sobre a nossa vida. Amém? Imagina a cena dessa mulher. Imagina se um anjo chegasse para ela. A Bíblia não fala que apareceu um anjo para ela, mas eu quero ilustrar para você, só para valorizar e você tentar imaginar a cena. Vamos imaginar que um anjo aparecesse para ela e dissesse: Raabe, parece que você está angustiada. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ela fala: eu estou com medo, porque Israel vai nos atacar. E será que vai ter lugar para mim lá? Eu sou uma prostituta. Eu sou uma prostituta. Será que vão me aceitar? Quando a destruição vier, será que vai me salvar? E aquele anjo começa talvez a conversar com ela. E talvez ele disse para ela: Raabe, você acredita que se eu te dissesse que você será não apenas salva, mas será a bisavó do rei mais amado de Israel, que virá, Davi, você vai acreditar? Acho que ela já ficou chocada com aquilo. E não apenas isso, se eu te disser que você não apenas será a bisavó do rei Davi, o rei mais amado de Israel, mas que dele virá o Salvador, e você participará da linhagem dele. Sendo você uma prostituta condenada, você consegue imaginar, Raabe? Eu acho que ela ouviu aquela história. Se isso fosse verdade assim, e você se coloca no lugar dela, eu acho que o coração dela ficou pensando. Talvez o anjo dissesse para ela: você sabia que um dos dois jovens que vieram espiar a terra é filho de um príncipe de Judá? Porque era sempre Judá, o louvor é que saía à frente da guerra. Aqueles dois espias eram príncipes de Judá. Talvez ele dissesse para ela: você sabia que um dos jovens que vieram espiar a terra é filho de um príncipe de Judá? Ele é filho de Naasson. Naasson era o príncipe de Judá, e o nome dele era Salmão. Eu acredito que um dos espias era Salmão, porque Judá sempre assume a liderança. Judá sempre vai primeiro. Judá significa louvor, e o louvor sempre sai primeiro. E há uma tradição ensinada pelos rabinos que diz que quando Moisés levantou a mão para abrir o Mar Vermelho, o primeiro a entrar no Mar Vermelho foi o príncipe de Judá, Naasson, o pai de Salmão. Judá novamente liderou, e nós sabemos que depois Ruth vai se casar com Salmão. Talvez o anjo dissesse a ela: Raabe, o seu futuro é brilhante. Você olha lá fora e vê destruição, mas eu olho lá e vejo a bisavó de Davi. Você olha para a sua situação agora e você vê destruição, desemprego, doença, separação dos seus pais, um passado terrível. Mas Deus está vendo o que você não está vendo. Aquela mulher era uma prostituta, um passado destruído e uma destruição pela frente. Mas Deus tinha para ela a linhagem do Salvador. Talvez dissesse a ela: seu futuro é assim. E não é só isso, você vai entrar na linhagem do Messias. O nome dela é mencionada depois na genealogia de Jesus, escrita por Mateus. Ela ouve tudo isso, todas essas boas novas, ela enche o coração de esperança. Talvez ela pense: pastor, é bom demais para ser verdade.
ela viria depois sim a se casar com Salmão, filho de Naasson. E ela seria o pai de um homem chamado Boaz, que se casaria com Ruth, e daria à luz a um homem chamado Obed, e Obed daria à luz a Jessé, e Jessé seria o pai de Davi. A linhagem do Salvador viria de uma prostituta. Isso é que é mudar a sorte, isso é que é tirar do vale e levar para o trono, isso é que é o fio da esperança. Talvez aquela mulher ouviu aquilo, mas agora ela continua olhando e pensando. As trombetas estão tocando, e ela ouve a última trombeta, a sétima, e os muros começam a cair, e as pessoas talvez estão gritando nas casas, como um dominó. Era uma muralha enorme, tinha muitas casas em cima, e o anjo da morte está vindo, e as muralhas estão caindo, pessoas estão morrendo, as famílias estão gritando, e aquela muralha vai chegando perto da casa dela, que também estava em cima do muro. E eu penso que o anjo veio e estava varrendo a muralha de Jericó, destruindo e matando tudo. Mas quando de repente ele olha, tem uma corda vermelha pendurada numa casa, e o anjo para, e ele diz: não posso tocar aqui. Aqui tem uma corda vermelha da esperança. O sangue está sobre a sua vida, meu amado. Nesses dias, o anjo da morte, através desse vírus, tem varrido a casa de muitas pessoas. Mas quando ele chegar na sua casa, ele não poderá tocar, porque uma corda vermelha da esperança foi colocada sobre a sua vida, foi colocada sobre a sua casa, e a morte não pode mais tocar você. Você não tinha esperança. Você e eu estávamos perdidos como aquela prostituta, estávamos condenados à morte, à miséria e à maldição. Mas um dia o Senhor colocou sobre nós a corda da esperança. Ele colocou o seu sangue sobre nós. Ele nos tirou da maldição da morte e nos levou para a vida. Ele nos tirou de uma vida perdida e desesperada e nos fez prisioneiros da esperança. E hoje Ele está aqui para nos dizer: aquilo que foi roubado por causa desta aliança, eu restituirei em dobro e glorificarei o meu nome na sua vida, em nome de Jesus. Porque não sou apenas o Deus das montanhas, eu sou também o Deus dos vales, e eu estou com você todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Eu te convido a ficar de pé nessa hora. Eu quero dizer algo ainda. Aquela mulher ouviu a última trombeta e foi salva. O Senhor está para tocar a sua última trombeta. Ele vem. Ele vem. E quando a última trombeta tocar, porque o fio vermelho está na sua vida, a corda da esperança, eu creio que você será arrebatado vivo. O Senhor vai tomar cada um de nós, porque nós tivemos a nossa sorte mudada, porque um dia a corda vermelha, a tikvá, a esperança do sangue, foi colocado sobre nós. Não precisamos mais viver como escravos do medo, nem do pecado, porque agora fomos feitos prisioneiros da esperança. Erga suas mãos para o Senhor. Feche os seus olhos. Escuridão, meu Deus, esse é quem tu és.